paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Eu vou estar contando agora, irmãos, o testemunho da irmã Ninha Marques. Ela me escreveu aqui bastante experiências que eu vou estar contando aqui aos poucos, mas agora eu vou estar contando aqui, irmãos, uma experiência onde ela caminhava em um dia comum e ela estava no centro, tinha bastante pessoas, ela estava com a mãe dela e ela viu, irmãos, Cristo voltando em um dia comum. No arrebatamento, que é Harpazo, a igreja ela é retirada com força. Para quê? Para que Cristo livre a igreja do perigo. Não tem o porquê do Senhor Deus livrar a igreja do perigo depois da grande tribulação, sendo que o perigo já passou. Então Deus ele tem avisado, o arrebatamento vai acontecer e acontece em um dia comum. O primeiro testemunho de hoje que eu quero estar contando, Rafael, se deu no ano de 2019, antes do problemão biológico. Eu não sei porquê. Do nada, eu conversando com os meus pais na época, eu disse, ou talvez eu fui inspirada a dizer, porque estava passando na TV, como sempre, notícias muito ruins, violência e tal. Aí, do nada, eu disse assim: olha, Deus, ele demora para se irar contra alguém, mas quando ele se ira e fala assim para uma criatura, vamos conversar. Sai de baixo, como dizem, pois é porque os pecados daquela pessoa já chegou como podridão nas narinas de Deus. E foi dito e feito. Aí quando chegou o ano de 2020, o ano do problemão biológico, mas precisamente no dia 17 de janeiro de 2020, eu tive uma visão, ou sonho, como queiram chamar, mas foi muito real. E foi tão real a ponto de eu me lembrar de tudo nitidamente. Vale ressaltar que nesta data, aqui no Brasil, ainda não havia chegado o problemão biológico. Foi só a partir de março que vocês devem se lembrar. Dentro do meu sonho aconteceu o seguinte: eu me vi caminhando com a minha mãe no centro da cidade, num dia muito bonito, ensolarado, o céu estava cheio de nuvens. E aí, como ao natural, eu sou curiosa e como tenho a mania de andar olhando para o chão e para frente normalmente, até para que não viesse me esbarrar em ninguém e com isso eu pudesse estar olhando para o piso. Do nada, eu vi as pessoas olhando para o céu. Eu, curiosa, parei de andar e levantei os olhos até o céu e, de repente, o céu se abriu. Eu vi, ao longe, Jesus Cristo vindo. Aí eu ergui os braços. Neste momento, eu até esqueci que eu estava acompanhada da minha mãe. Eu ergui os braços e pedi para que Jesus pudesse salvar a minha alma e me levar para o céu, pois era o arrebatamento naquela hora. Eu senti nitidamente que eu estava levitando. Literalmente, eu subi para cima. Eu voei mesmo sem asas. E fui subindo até chegar numa parte dos ares. E eu vi muita gente vestida de branco. Porém, essas vestimentas brancas parecia uma camisola. Toda aquela gente fez uma roda nos ares, como aquela brincadeira de criança, de roda. Aí eu vi tudo iluminado, tipo lâmpadas. Eu não vi os anjos, mas Deus ali naquele momento me falou: volte, ainda tem que evangelizar, pois o tempo está próximo. E eu desci, como se eu estivesse num elevador. Acordei, me senti leve e foi uma bênção. Agradeço a irmã Ninha Marques por ter contado. O entendimento que eu tenho, irmãos, é que Deus está mostrando que, de fato, o arrebatamento da igreja vai acontecer em um dia comum,
quando todo mundo estiver na rua pagando contas, fazendo compras, outros estarão trabalhando, aí acontece o arrebatamento da igreja, e estando dois no campo, um é tomado e o outro deixado. Isso, irmãos, é o arrebatamento, não pode ser a segunda vinda. Porque na segunda vinda, Jesus ele vem com a igreja que ele arrebatou e ele pisa na terra. Ele pisa na terra, ele prende a besta, prende o falso profeta debaixo das águas com corrente para ele poder governar por durante 1000 anos. Então, se a Bíblia fala que um é tomado e o outro deixado, é porque é o arrebatamento da igreja. No arrebatamento, que é harpazo, a igreja ela é retirada com força. Para quê? Para que Cristo livre a igreja do perigo. Não tem o porquê do Senhor Deus livrar a igreja do perigo depois da grande tribulação, sendo que o perigo já passou. Então Deus ele tem avisado, o arrebatamento vai acontecer e acontece em um dia comum. Então, agradeço muito aqui a Aninha Marcos por ter contado. Ela está me contando bastante testemunho e na medida do possível eu vou estar editando e colocando todos aqui. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. A paz.